Bem-vindo ao Imagine Geek. Hoje narraremos os acontecimentos de Jujutsu Kaisen. Temporada 3. Arco de Extermínio. Curta, comente e compartilhe com seus amigos o vídeo. Obrigado. Anteriormente, em Jujutsu Kaisen, Yuji havia conseguido escapar, por hora, de sua sentença de morte graças à intervenção de Yuta e a um plano cuidadosamente elaborado. Enquanto os dois refletiam silenciosamente sobre seu destino incerto, Megumi se juntou a eles, revelando o grande esquema de Kenjaku para mergulhar o mundo Jujutsu no caos por meio da loucura orquestrada do jogo do abate. Yuji considerou o peso das palavras de Megumi antes de se voltar para Yuta e revelar uma verdade sombria que vinha guardando. Ele falou sobre o envolvimento de Sukuna com Megumi e admitiu que o Rei das Maldições havia tomado conta de seu corpo durante o incidente de Shibuya, após Yuji consumir 10 dedos de uma vez, totalizando 15. No entanto, ele rapidamente acrescentou que, mesmo que consumisse os 5 restantes de uma só vez, Sukuna não conseguiria assumir o controle novamente. Apesar de sua confiança, Yuji pediu para Yuta que o matasse sem hesitação se Sukuna voltasse a emergir. Yuta concordou, sem dúvida ou demora em sua resposta. Com o peso não verbal daquele pacto entre eles, Yuji voltou-se para Megumi, para perguntar qual seria o próximo passo. Então Megumi explicou que precisavam retornar à escola Jujutsu para fazer contato com o mestre Tengen. Era crucial aprender como remover o selo do reino da prisão, a fim de libertar Gojo. Ao mesmo tempo, tinham que descobrir os verdadeiros objetivos de Noroshi Kamo e prever seus planos futuros. Megumi destacou que apenas o mestre Tengen poderia fornecer as respostas que buscavam sobre a estrutura do jogo do abate e como possivelmente interrompê-lo antes que danos irreversíveis fossem causados ao concluir. Yuta apontou uma falha crítica no plano. Ele revelou que a barreira de Tengen era protegida por mais de 1000 portas que mudavam constantemente de posição, com apenas uma levando ao túmulo do corredor estelar, onde Tengen residia. Um único erro significaria o fracasso em alcançá-lo. Yuji, agora entendendo a gravidade da situação, percebeu o problema. Se escolhessem a porta errada, perderiam sua única chance de obter respostas. No auge da tensão, uma voz emergiu das sombras. Chozo se aproximou casualmente, observando que havia uma maneira mais eficiente de contornar a barreira. Ele propôs que fizessem o que Mahito havia feito antes: roubar os dedos de Sukuna e os fetos das pinturas da morte. Com o plano decidido, o grupo retornou à escola Jujutsu, onde Maki e Yuki os aguardavam pacientemente. Yuta se iluminou ao ver Maki, embora um traço de preocupação surgisse em seu rosto, ao perguntar se ela estava bem o suficiente para se mover. Maki, com sua atitude firme de sempre, garantiu que estava bem. Yuki, ao seu lado, acrescentou que a sobrevivência de Maki se devia à sua resistência física, proporcionada pela restrição celestial, embora nem mesmo a técnica amaldiçoada reversa pudesse curar as cicatrizes de queimadura deixadas para trás. Maki, pouco interessada em continuar naquele assunto, rapidamente mudou o foco e perguntou a Megumi sobre a barreira de Tengen. Antes que ele pudesse responder, Chozo se adiantou, colocando a mão no ombro de Megumi, assumindo a explicação. Ele contou que, entre as portas em constante mudança e o túmulo em si, havia o armazém amaldiçoado que guardava os restos mortais de seus 6 irmãos mais novos. Graças ao efeito residual de sua técnica amaldiçoada, Chozo ainda podia senti-los, e por causa dessa conexão, ele poderia guiá-los pelo labirinto até o local de descanso de Tengen. Yuki assentiu em silêncio, reconhecendo que finalmente tinha um jeito para atravessar a barreira. No entanto, Maki, ainda desconfiada, inclinou a cabeça e perguntou quem Chozo realmente era. Antes que a pergunta pairasse no ar por muito tempo, Yuji respondeu com calma, pedindo que todos, por hora, considerassem Chozo como seu irmão mais velho. As palavras tocaram Chozo profundamente, mas antes que a emoção se instaurasse, o grupo já seguia adiante com o plano. Guiados por Chozo, chegaram a uma das portas que supostamente levava ao túmulo estelar. Chozo, focado e confiante, sentiu a presença adormecida de seus irmãos além do limiar. Confiando em seus instintos, abriu a porta. O que viram os abalou. Diante deles, estendia-se uma floresta sinistra de árvores colossais e tortuosas que emergiam do chão. Yuki rapidamente analisou o local, avistando um elevador e direcionando todos para ele. O elevador,
os levaria profundamente entre as árvores, mais perto do túmulo escondido em sua base. Com o destino agora ao alcance, seguiram em frente e logo chegaram ao corredor do túmulo estelar. Ao entrarem, Yuji notou manchas de sangue no chão e se perguntou em silêncio o que havia ocorrido ali. Yuki respondeu com pesar na voz, lembrando do incidente de 11 anos atrás, quando Toji Zenin assassinou a Riko, o vaso da estrela de plasma. Ela insinuou que aquele havia sido o momento em que tudo começou a se distorcer. Reprimindo o pesar em sua voz, Yuki conduziu o grupo até o santuário principal, onde o mestre Tengen deveria estar. No entanto, ao chegarem à câmara sagrada, depararam-se com um vazio inesperado. O local estava completamente desprovido de presença. Uma onda de confusão tomou conta de todos. Yuki, preocupada, cogitou que Tengen poderia estar os rejeitando. Yuta, pressentindo um beco sem saída, sugeriu que eles deveriam recuar, mas antes que pudessem se virar, uma voz cortou o silêncio, questionando se eles realmente planejavam ir embora tão cedo. Eles se viraram e encontraram uma figura misteriosa diante deles, falando com familiaridade e naturalidade. Era o mestre Tengen. O grupo ficou atônito. A aparência de Tengen era completamente diferente do que esperavam. Yuki, no entanto, ficou ligeiramente irritada ao questionar o motivo do túmulo estar selado. Tengen explicou calmamente que suspeitava que o grupo pudesse estar alinhado com Kenjaku, acrescentando que suas habilidades não lhe concediam entendimento sobre o coração humano. O nome causou confusão em Yuki, e percebendo isso, Tengen esclareceu. Kenjaku era o verdadeiro nome do antigo feiticeiro que antes era conhecido como Noroshi Kamo, e que agora habitava o corpo de Geto. Subitamente, Yuji interrompeu a conversa, curioso, perguntando por que Tengen tinha uma aparência tão estranha. Com um sorriso tranquilo, Tengen explicou que, embora fosse imortal, não era imune ao envelhecimento. Cerca de uma década atrás, falhou em se fundir com o vaso da estrela de plasma, e como resultado, seu envelhecimento começou a acelerar. Com o tempo, seu senso de identidade começou a se dissipar, e sua existência foi lentamente se dissolvendo no tecido do mundo. Antes que todos pudessem assimilar a informação, Megumi e Yuta retomaram a conversa ao ponto principal. Buscar respostas sobre os objetivos de Kenjaku e uma forma de abrir o reino da prisão. Tengen estava disposto a responder, mas sob uma condição. Exigia que dois entre Yuta, Yuki e Chozo ficassem para protegê-lo. Com os termos apresentados, Tengen começou a explicar o plano de Kenjaku. Revelou que o verdadeiro objetivo de Kenjaku era forçar a evolução de todos os seres humanos no Japão. Megumi, já familiar com parte desse plano, rapidamente questionou por que Kenjaku não havia simplesmente usado a barreira durante o incidente de Shibuya para despertar técnicas amaldiçoadas em todos, utilizando a transfiguração ociosa. Tengen explicou calmamente que Kenjaku não possuía energia amaldiçoada suficiente para realizar tal feito. Além disso, o processo de evoluir cada pessoa individualmente era extremamente ineficiente. Essa limitação levou Kenjaku a um método ainda mais distorcido: fundir toda a humanidade com Tengen. A revelação causou um grande impacto. Yuji e Megumi ficaram atônitos, lutando para acreditar que algo assim fosse impossível. Afinal, sempre se disse que Tengen só poderia se fundir com um vaso da estrela de plasma. Mas Tengen esclareceu que, embora isso fosse verdade no passado, sua evolução nos últimos 11 anos havia mudado tudo. Agora, ele podia se fundir com outros indivíduos também. Tengen explicou que qualquer um que se fundisse com ele se tornaria algo além de um feiticeiro, um ser que existia e não existia ao mesmo tempo. Mas essa transformação trazia um risco aterrorizante. Embora Tengen tenha mantido sua autoconsciência graças às técnicas de barreira, temia que, se qualquer humano se fundisse com ele e perdesse o controle, o resultado seria catastrófico. Tal cenário eliminaria os limites entre os indivíduos. As impurezas de milhões de pessoas no Japão se espalhariam pelo mundo, repetindo o desastre que uma vez consumiu Tóquio, mas dessa vez em escala global. E no fim das contas, era exatamente isso que Kenjaku pretendia desencadear. O peso da verdade abalou a todos. Maki foi a primeira a falar, questionando calmamente por que Tengen simplesmente não recusava a fusão, já que sabia do plano de Kenjaku. Tengen respondeu sem hesitação, explicando que, devido à fusão fracassada, ele agora havia se tornado
Agora mais um espírito amaldiçoado do que humano. Essa mudança o tornava vulnerável à manipulação de espíritos amaldiçoados. Se encontrasse frente a frente com Kenjaku, ele poderia assumir o controle de Tengen instantaneamente. A revelação surpreendeu a todos. Agora fazia sentido por que Tengen havia estado rejeitando visitantes e por que precisava de proteção. Se Kenjaku colocasse as mãos nele, tudo estaria acabado. Tengen acrescentou que Kenjaku era o segundo usuário mais habilidoso de técnicas de barreira, ficando atrás apenas dele próprio, e que poderia desfazer os selos do túmulo a qualquer momento. Yuki, atenta, fez outra pergunta. Por que Kenjaku estava agindo agora, depois de viver por mais de 1000 anos? Por que não havia se fundido com Tengen antes? Tengen respondeu que seu destino estava entrelaçado aos 6 olhos e ao receptáculo do plasma estelar. No passado, Kenjaku havia perdido 2 vezes para feiticeiros portadores dos 6 olhos. Na segunda vez, eliminou todos os riscos matando tanto o receptáculo do plasma estelar, quanto o portador dos 6 olhos dentro de 1 mês após seus nascimentos. No entanto, no próprio dia da fusão programada, tanto o receptáculo quanto os 6 olhos reapareceram. Frustrado, Kenjaku mudou seu plano e optou por selá-los em vez de matá-los, já que 2 feiticeiros com 6 olhos não podiam existir ao mesmo tempo. Mas então, algo imprevisto aconteceu. Exatamente 11 anos atrás, Toji Zenin, a anomalia interveio. Nascido sem energia amaldiçoada devido à restrição celestial, Toji rompeu as correntes do destino, interrompendo a convergência predestinada entre Tengen, o receptáculo do plasma estelar, e os 6 olhos. No rastro desse acontecimento surgiu Geto, um feiticeiro capaz de manipular espíritos amaldiçoados. Finalmente, todas as peças começaram a se alinhar para o grande plano de Kenjaku. A única peça que faltava era o reino da prisão, que ele obteve 6 anos atrás, marcando o início de seu plano. Ainda tentando entender tudo, Megumi perguntou por que o jogo do abate era necessário. Tengen explicou que o Culling Game era o ritual para reunir e usar a energia amaldiçoada dos jogadores, amplificada por barreiras, para converter toda a população do Japão em receptáculos para a fusão. Por meio desse elaborado ritual, Kenjaku iniciaria a fusão com Tengen. Mas tal ritual vinha com votos vinculativos. O primeiro voto impedia Kenjaku de ser o mestre do jogo, o que, infelizmente, significava que matá-lo não interromperia o jogo do abate. O segundo voto garantia que o jogo só terminaria se todos os jogadores morressem, ou se recusassem a jogar, mas essa recusa ainda levaria à morte. Em resumo, eles estavam presos. A participação não era opcional, era obrigatória. Antes de prosseguir, Tengen lembrou da condição mencionada anteriormente, e perguntou quem entre eles ficaria para servir como guardião. Sem hesitar, Shozo e Yuki se voluntariaram, dando um passo à frente para proteger Tengen de qualquer aproximação de Kenjaku. Com isso resolvido, Tengen agradeceu e tirou do vazio um objeto peculiar. Explicou que aquele item era a chave para libertar Satoru Gojo. Tratava-se da parte de trás do reino da prisão. Yuji, surpreso, perguntou se poderiam romper o selo de Gojo usando aquilo. Mas Tengen esclareceu que apenas Kenjaku, como portador da parte frontal, tinha autoridade para abrir o portão. Para quebrar o selo à força, seria necessário a lança invertida do céu ou a corda negra, 2 ferramentas capazes de anular técnicas amaldiçoadas. No entanto, ambas já estavam perdidas. Gojo havia destruído a lança invertida do céu 11 anos atrás, durante sua luta contra Toji Zenin, e havia destruído a corda negra no ano anterior. No momento, libertá-lo parecia impossível, mas Yuki, sem querer desistir, disse acreditar que ainda devia ter outra maneira. Após uma pausa, Tengen revelou que entre os jogadores do jogo do abate, havia uma feiticeira misteriosa de 1000 anos atrás, que se autodenominava Anjo, seu nome era Hana Kurusu. Tengen aconselhou que a encontrassem, pois ela possuía a rara habilidade de extinguir completamente técnicas amaldiçoadas. Com curiosidade, Megumi perguntou se realmente seria possível desfazer o selo de Gojo usando a técnica amaldiçoada da Anjo, e se sim, onde essa pessoa poderia ser encontrada. Tengen confirmou e disse que ela estava localizada na colônia no lado leste de Tóquio. Mudando o foco, Tengen começou a explicar a estrutura do jogo do abate. O ritual se desenrolaria em 10 colônias espalhadas pelo Japão.
Essas colônias eram conectadas por barreiras interligadas, formando uma linha ao longo do arquipélago. Com o tempo, essa cadeia de barreiras se sobreporia e cobriria o país, transferindo gradualmente a população do Japão para o outro lado, como primeiro passo para fundi-lo com Tengen. Megumi, sempre pensando adiante, perguntou quanto tempo levaria para concluir o ritual. Tengen respondeu que 2 meses seriam suficientes, dependendo do andamento do jogo. Logo em seguida, começou a detalhar as regras do jogo do abate. Primeira regra: após despertar uma técnica amaldiçoada, o jogador deve declarar participação em uma colônia de sua escolha dentro de 19 dias. Segunda regra: qualquer jogador que descumprir a primeira regra será submetido à remoção da técnica amaldiçoada. De acordo com a teoria de Shoko, isso afetaria diretamente o cérebro, resultando em morte. No entanto, jogadores como Maki, que não possuem técnica amaldiçoada, não seriam afetados. Terceira regra: qualquer não-jogador que entrar em uma colônia se tornará automaticamente participante, sendo considerado como ele tendo declarado envolvimento no jogo do abate. Essa regra preocupou Yuji, que perguntou o que aconteceria com civis já dentro da barreira. Tengen esclareceu que eles teriam a oportunidade de sair, mas observou que não havia regra específica impedindo a entrada ou saída das colônias. Desde o início do jogo, os participantes receberiam o objetivo de escapar da barreira, um incentivo para estimular a competição. A força da barreira vinha da suposição de que todos os jogadores entrarão voluntariamente, premissa fundamental do ritual. Quarta regra: jogadores podem ganhar pontos eliminando outros participantes. Quinta regra: a quantidade de pontos concedida por cada morte é determinada pelo mestre do jogo com base no valor do indivíduo. Em geral, feiticeiros valem 5 pontos, enquanto não feiticeiros valem apenas 1. Processando a crescente complexidade do jogo, Megumi perguntou quem era o mestre do jogo. Tengen explicou que cada jogador receberia um Shikigami chamado Kogani. Embora não fosse um verdadeiro mestre do jogo, o Kogani atuava como interface entre jogador e jogo, uma espécie de mediador. O mestre real era mais como um programa autônomo que governava todo o ritual. Sexta regra: um jogador pode gastar 100 pontos para adicionar uma nova regra ao jogo. Sétima regra: o mestre do jogo deve aceitar qualquer regra proposta, desde que não interfira na estrutura de longo prazo do jogo. Shozo se perguntou em voz alta se o sistema era justo. Tengen respondeu que, apesar de sua crueldade, as regras se aplicavam igualmente a todos, até mesmo a Kenjaku. Oitava regra: se a pontuação de um jogador permanecer a mesma por 19 dias, ele também será submetido à remoção da técnica amaldiçoada. A ideia de ter que matar novamente deixou Yuji visivelmente desconfortável, mas Megumi, percebendo sua expressão, o tranquilizou dizendo que já tinha algumas ideias para limpar o jogo sem tirar vidas. Com as regras totalmente revisadas, Maki se adiantou para coordenar as funções de todos. Yuki e Chozo já ficariam de guarda no túmulo da estrela. Maki planejava retornar à residência do clã Zenin para recuperar ferramentas amaldiçoadas do armazém da família e, depois disso, pretendia encontrar Panda e atualizá-lo sobre tudo o que haviam descoberto. Yuta, por sua vez, decidiu entrar imediatamente em uma colônia. Seu objetivo era reunir informações antes que o jogo escalasse demais, embora isso significasse evitar colônias próximas, para não enfrentar aliados, e também ficar fora de contato por algum tempo. Maki então designou a Yuji e Megumi a missão de encontrar Kinji Hakari, um estudante do 3º ano da escola Jujutsu que estava suspenso, e recrutá-lo para o grupo. Com poucos aliados, precisavam de toda a ajuda possível. Yuji hesitou, perguntando se Hakari era realmente tão forte. Yuta respondeu sem demora, admitindo que, embora Hakari pudesse ser temperamental, quando ele se empolgava, ele era ainda mais forte que ele próprio. Com os objetivos definidos, o grupo partiu do túmulo estelar, suas missões claras, deixando Tengen, Shozo e Yuki para proteger o coração de tudo. A história então mudou para um momento no passado, pouco após o nascimento de Panda, quando Masamichi Yaga estava confinado em uma cela, antes de assumir seu papel como diretor da escola Jujutsu de Tóquio. Naquele confinamento frio, ele foi interrogado por Gaku Ganji, que exigia saber como Yaga havia criado um corpo amaldiçoado artificial como Panda, totalmente autossustentável. Normalmente, corpos amaldiçoados precisavam de energia amaldiçoada de um feiticeiro externo para permanecer ativos,
Mas Panda era uma anomalia. O primeiro de sua espécie a possuir sua própria energia amaldiçoada. Esse fato sozinho perturbou tanto os superiores que eles classificaram Yaga como feiticeiro de grau especial, impondo-lhe uma restrição indefinida por medo de que ele pudesse criar um exército de corpos amaldiçoados autônomos. Eles queriam respostas, e Gakugandi foi encarregado de arrancar a verdade. Ainda assim, mesmo com sua liberdade acorrentada e a pressão aumentando, Yaga permaneceu firme, fingindo ignorância e insistindo que não sabia de nada. No presente, Panda estava preso em uma câmara de isolamento na escola Jujutsu, sendo usado como isca na esperança de atrair Yaga para fora de seu esconderijo. Porém, inesperadamente, Kusakabe apareceu e, sem hesitar, libertou Panda, pagando uma dívida silenciosa que carregava havia anos, uma dívida que ele tinha com Yaga. A mente de Kusakabe voltou a um momento no passado, quando Yaga havia usado sua técnica para criar um corpo amaldiçoado totalmente independente chamado Takaru, modelado a partir de seu sobrinho falecido. Esse ato trouxe uma nova esperança para sua irmã em luto e curou feridas que palavras não poderiam curar. Desde então, Kusakabe sentia uma gratidão duradoura por Yaga. De volta ao presente, o diretor Yaga, agora um fugitivo após os eventos de Shibuya, estava em fuga depois que uma ordem de execução foi emitida contra ele. Ele visitou um local escondido no fundo de uma floresta, um lugar silencioso onde se despediu dos corpos amaldiçoados ao seu redor. Ele tinha ouvido sobre a captura de Panda e decidiu libertá-lo, mesmo que isso significasse enfrentar as consequências de suas escolhas. Sem saber da intervenção de Kusakabe, Yaga seguiu rumo ao seu objetivo, mas foi interceptado por um feiticeiro mascarado com uma cicatriz no olho esquerdo. O estranho bloqueou seu caminho e perguntou para onde ele ia. Percebendo que uma luta poderia ser inevitável, Yaga tirou o casaco e respondeu calmamente que estava indo ver seu filho. O feiticeiro mascarado não se comoveu e, em vez disso, lembrou Yaga de sua sentença de morte, propondo uma alternativa. A chance de viver em troca de revelar o segredo por trás dos corpos amaldiçoados independentes. Mas Yaga não estava bloqueado apenas pelo homem mascarado. Gakugandi logo surgiu das sombras, com sua guitarra em mãos. Seguiu-se uma breve luta, e não demorou para que Gakugandi desferisse um golpe fatal, deixando Yaga ensanguentado e agonizando no chão. Enquanto sua respiração enfraquecia, Yaga começou inesperadamente a falar, explicando em detalhes o método para criar corpos amaldiçoados independentes. A revelação deixou Gakugandi atônito. Ele não conseguia entender por que Yaga, que resistira por tanto tempo, escolheria revelar tudo agora, quando isso já não poderia salvá-lo. Yaga deu um último sorriso e sussurrou que era uma maldição que ele estava passando para Gakugandi. Pouco depois, Panda chegou à cena e parou, chocado, ao ver o corpo sem vida de seu pai, o sangue se espalhando pelo chão. Sentindo um confronto iminente, Gakugandi largou a guitarra, esperando que Panda revidasse. Mas, para sua surpresa, Panda passou por ele sem dizer uma palavra, com os olhos fixos apenas no corpo de Yaga. Ainda processando tudo, Gakugandi perguntou por que Panda não lutou, por que não buscou vingança pela morte de seu mestre. Com a voz baixa e cheia de tristeza, Panda explicou que não era como os humanos, e que entendia que os dois diretores nunca haviam sido inimigos de verdade. Gakugandi apenas seguia ordens dos superiores. Mesmo assim, lágrimas caíram enquanto ele se ajoelhava ao lado de Yaga, pedindo a Gakugandi que se lembrasse daquilo. Longe dali, Maki chegava à residência do clã Zenin. Assim que entrou, foi confrontada por Naoya, que com seu ar arrogante, zombou de suas cicatrizes e da sua incapacidade de usar técnicas amaldiçoadas ou sequer perceber espíritos amaldiçoados. Mas suas palavras bateram nela como pedras contra uma muralha. Maki o ignorou completamente e seguiu para o subsolo, onde as armas amaldiçoadas eram guardadas. Ao destrancar o portão do arsenal, não encontrou ferramentas, e sim uma visão arrepiante. Na sombra da sala estava seu pai, Oji Zenin, como se sempre soubesse que ela viria. Nenhuma arma amaldiçoada estava à vista. Calmamente, quase com satisfação, ele disse que havia antecipado sua chegada e retirado todas as ferramentas amaldiçoadas de lá. Ao seu lado, Mai estava no chão, espancada e sangrando. Com dificuldade, chamou Maki, questionando por que ela havia sido tão imprudente de ir sozinha. No andar de cima, em uma sala isolada,
Jinichi Zenin conversava com Naoya sobre a liderança do clã. Jinichi demonstrou preferência por Megumi como chefe, devido às suas conexões com Gojo e o clã Kamo, mas deixou claro que não permitiria que um estranho herdasse toda a fortuna do clã. Naoya, sempre conspirador, sugeriu simplesmente eliminar Megumi, mas Jinichi alertou que um assassinato direto poderia prejudicar as relações com outras famílias poderosas, especialmente com o vácuo de poder deixado pela ausência de Gojo. Em vez disso, propôs um plano mais estratégico. O quartel-general Jujutsu havia classificado o ato de libertar Gojo como traição. Aproveitariam para acusar Megumi, Maki e Mai de conspirar para libertá-lo, e eles seriam eliminados como punição. Enquanto isso, no subterrâneo, o confronto entre pai e filha começava. Oji ativou sua técnica secreta. Flor da Queda em movimento. Seu corpo e lâmina transbordando energia amaldiçoada projetada para detectar e contra-atacar qualquer técnica. Ele se preparou caso Maki portasse uma arma desconhecida. E de fato, ela tinha. Segurava Dragon Bone, uma ferramenta amaldiçoada criada por Juzo Kumiya, capaz de absorver energia amaldiçoada no impacto e liberá-la à vontade. Seu pai desconhecia suas propriedades especiais. Ela planejava atraí-lo para um confronto, explorar sua ignorância e encerrar a luta rapidamente. Enquanto se encaravam, Oji fez uma pergunta carregada. Se ela sabia por que seu irmão mais velho havia sido escolhido como chefe do clã no lugar dele. Maki respondeu sem hesitar. Porque ele era um homem terrível, que não hesitaria em matar os próprios filhos. As palavras o inflamaram. Num piscar de olhos, Oji avançou com a lâmina em força total. Mas Maki, igualando-se à sua velocidade, aparou o golpe e contra-atacou. A energia amaldiçoada explodiu pelo dorso da lâmina dela, destruindo a arma dele num instante. Aproveitando a abertura, ela se moveu para finalizá-lo, mas os reflexos de Oji reagiram. Ele girou e golpeou seu abdômen com a palma da mão, causando grandes danos internos. Seguiu com outro ataque. Sua lâmina, agora envolta em chamas, cortou seu olho já ferido e dilacerou seu abdômen inferior. Atordoada, Maki percebeu que a arma já não era física. A técnica amaldiçoada de Oji a havia transformado em puro fogo. Quando ela caiu, Oji derramou uma única lágrima. Sua voz era amarga ao responder à pergunta que havia feito antes. Ele não se tornou o chefe do clã. Não por falta de força, mas porque seus filhos eram inúteis. Ele arrastou os corpos quebrados das filhas por um corredor escuro, deixando um rastro de sangue. Enquanto andava, delirava, insistindo que não era mais fraco que o irmão, apenas menos afortunado com a prole que ele teve. Para ele, elas eram um fardo, o peso que o impedia de avançar. Finalmente, chegou em uma grande câmara de treinamento usada para disciplinar feiticeiros. Sem cerimônia, jogou Maki e Mai escada abaixo, em um cômodo repleto de espíritos amaldiçoados de grau 2 e inferiores que estavam famintos. Antes de sair, falou um último insulto. Zombou da força de Maki, dizendo que qualquer feiticeiro poderia fortalecer o corpo com energia amaldiçoada, e que sua restrição celestial não era nada especial. Então, virou as costas e as chamou de manchas na sua vida, se despedindo. Então, Mai se mexeu. Com dificuldade, rastejou até a irmã, verificando seu pulso. Ao encontrar Maki viva, tentou reanimá-la. De repente, Maki arfou como se emergisse de águas profundas. Ela se viu em um espaço onírico, uma praia silenciosa, pacífica e surreal. Ao seu lado, Mai disse calmamente que usaria sua técnica de construção para criar algo, e que isso lhe custaria a vida. Começou a caminhar em direção ao mar, enquanto Maki gritava, confusa e em pânico, implorando para que voltasse. Mas Mai, inabalável, explicou a verdade cruel. Como gêmeas, eram tratadas como um único feiticeiro. Enquanto ambas existissem, nenhuma alcançaria seu potencial máximo. Maki percebeu o que a irmã pretendia e correu atrás dela, tentando impedi-la, mas as mãos de Mai se soltaram. Ela explicou que levaria toda a energia amaldiçoada que havia entre elas e deixaria um último presente. Em troca, pediu apenas uma coisa: que Maki destruísse tudo. Imagens da infância das duas passaram na mente de Maki. Ela despertou do sonho. O junco que Mai lhe dera havia desaparecido, substituído por uma espada, um último presente. Ao seu lado, o corpo de Mai estava imóvel. Maki a chamou, chorando.
Mas a verdade a atingiu com força. Sua irmã havia partido. O som de espíritos amaldiçoados se aproximando a interrompeu. Em outro ponto, Oji Zenin parou de repente. Algo no ar chamou sua atenção para a câmara de treinamento. Uma rajada de vento trouxe uma estranha quietude. Ele percebeu a ausência total de energia amaldiçoada. Todos os espíritos haviam sumido sem deixar rastro. Virou-se a tempo de ver Maki saindo das sombras, carregando o corpo sem vida da irmã. A presença dela o paralisou. Era a mesma aura sufocante que já havia sentido de Toji Zenin. O medo o cortou como uma lâmina. Com os olhos arregalados, ativou sua técnica inata. Coragem ardente, inflamando a espada e formando um anel de fogo. Jurou reduzir Maki a cinzas. Mas antes que pudesse ver o movimento dela, Maki, renascida pelo sacrifício de Mai, passou por ele em um único passo. O golpe foi instantâneo, decapitando o pai sem que ele percebesse. Sobre o corpo caído, Maki olhou para a arma amaldiçoada que Mai havia deixado. Apertou-a com firmeza, decidida a cumprir o juramento feito naquela praia silenciosa. Um alarme soou pela propriedade Zenin. Naoya e Jinichi ouviram e trocaram olhares. Saíram para investigar e foram abordados pelo jovem Hanta, que, pálido, anunciou como um trovão. Maki havia enlouquecido e matado o pai. Chocados, eles lutaram para acreditar que Maki havia derrotado Oji, algo que deveria ser impossível. Rapidamente, a unidade Kukuru foi mobilizada, liderada por Nobuaki Zenin, que decidiu eliminar pessoalmente Maki por traição ao clã. Não demorou para que a encontrassem. Ela estava imóvel, em um cômodo escuro, com armas amaldiçoadas em ambas as mãos, exalando uma presença sufocante. O esquadrão a cercou por todos os lados, sem deixar uma saída. Eles avançaram juntos, mas Maki pensava nas últimas palavras de Mai. Destrua tudo. Em um instante, ela esquivou-se de um golpe, cortou ambas as mãos do inimigo e saltou por cima dele. A matança começou. Nenhum dos homens teve chance. Quando Nobuaki chegou, só restavam cadáveres. Logo depois, uma energia imensa surgiu do subsolo. Era a unidade Rei, com Shojuro, Jinichi e Hanta à frente. Os mais fortes do clã Zenin. Maki avançou sobre Shojuro, que desviou e contra-atacou. Nobuaki se juntou a ele, mas Maki, sem hesitar, quebrou a guarda de ambos e os matou instantaneamente. Hanta viu sua chance e ativou sua técnica de paralisia, gritando para Jinichi acabar com ela. Mas Maki quebrou o efeito e o cegou com um golpe brutal. Ferido, Hanta ainda gritou que ela havia se tornado como Toji Zenin, mas, ao contrário dele, destruiria todo o clã. Jinichi então lançou um ataque devastador, causando uma explosão. Achando que haviam vencido, Hanta sorriu antes de morrer. Mas Maki saiu ilesa, segurando a cabeça de Jinichi. Foi quando Naoya chegou. Ele a acusou de não ter mais coração. Ela não respondeu. Ele a atacou com sua feitiçaria de projeção, prendendo-a no limite de 24 quadros por segundo, jogando-a contra várias estruturas. Naoya acreditava que ela nunca poderia alcançar Toji. Quando ele tentou perfurá-la em velocidade supersônica, Maki quebrou o ritmo de movimento de propósito, entendeu sua técnica e o interceptou, esmagando seu rosto no chão. O clã Zenin estava dizimado. Naoya, gravemente ferido, rastejou até um quarto, orgulhoso por ainda estar vivo, até que a mãe de Maki e Mai apareceu, sangrando pela garganta. Com suas últimas forças, ela cravou uma faca nas costas dele, matando-o. Em paz, morreu lembrando das filhas. Do lado de fora, Maki saiu carregando o corpo de Mai. Na escadaria, encontrou Momo Nishimiya, que chorou ao ver Mai morta. Maki entregou o corpo para ela e foi embora em silêncio. Nos dias seguintes, todos os membros ausentes do clã Zenin morreram de forma violenta. Restou apenas o leve resquício de uma arma amaldiçoada. Pouco depois, os clãs Gojo e Kamo propuseram remover os Zenin das 3 grandes famílias de feiticeiros. O quartel-general de Jujutsu adiou a decisão. O mundo havia mudado, e um de seus clãs mais poderosos desapareceu em sangue e silêncio.